O texto diz 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 5 ao verso 8. Diz assim a bendita palavra do Senhor: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Senhor, mais uma vez em tua bendita presença, quero suplicar o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa edificar a tua igreja, conforme as verdades que tu tem colocado em meu coração, que eu seja um instrumento seu, um vaso de barro, para levar o conhecimento da tua palavra aos teus filhos. Eu suplico, ó Pai, que mesmo com esse desejo meu, e o meu zelo pela tua palavra, mesmo diante, ó Pai querido, do desejo que eu tenho de edificar a tua igreja, que tu possas, ó Pai, dar à tua igreja o discernimento, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Dando continuidade então à nossa série de mensagens aqui no livro de 2 Timóteo, e como nós temos visto, esta foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se encontrava encarcerado e já consciente da sua morte. Esse texto inclusive fala sobre esse assunto. Ele já havia passado na sua primeira audiência, onde ele fora desamparado por todos os seus amigos, e ele retornou já convicto que a sua morte estava iminente. Ele havia fundado igrejas, desenvolvido um trabalho missionário, e o seu amor, a sua paixão pela obra, pelo evangelho, faz com que agora ele volte-se para Timóteo, para que Timóteo dê continuidade ao seu ministério. Ele então escreve essa carta tendo esse objetivo, para que a obra missionária, para que o amparo em relação às igrejas, para que a propagação do evangelho desse continuidade, através então agora de Timóteo. Ele então escreve essa carta na prisão, no cárcere em Roma, com esse objetivo de exortar a Timóteo para que ele cumprisse a sua obra, pregasse a palavra e fosse realmente aquele que desse continuidade ao seu ministério. Vamos ver então aqui a partir do verso 5. Ele diz: Mas tu sê sóbrio. Paulo aqui ele está fazendo um contraste em relação ao verso 3, o verso 4, os versos anteriores, onde diz o seguinte: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo ele havia exortado aqui a Timóteo em relação àquelas pessoas que não terão interesse na palavra de Deus, na verdade na sã doutrina. Eles terão mais prazer em fábulas, e em relação a isso eles irão amontoar para si doutores, porque o desejo da fábula, o desejo da mentira, o desejo não dessa doutrina saudável, iria realmente assim ser constante no coração deles, que eles não iriam se satisfazer somente com um doutor, mas eles iriam amontoar para si doutores. O desejo deles é imenso, de acordo com os seus corações. Eles iriam ter comichão no ouvido, algo que iria coçar os seus ouvidos em relação à sã doutrina. Era algo que eles não iriam suportar, seria a sã doutrina. Paulo então
ele faz um contraste em relação a isso, e ele diz: olha, ao contrário dessas pessoas, ao contrário desses que não querem a sã doutrina, que não têm zelo pela palavra de Deus, que verdadeiramente não se voltam para a verdade revelada através dos seus apóstolos, ao contrário desses, que você seja sóbrio. O objetivo aqui é que ele não tenha uma embriaguez mental, não tenha uma embriaguez espiritual, mas ele seja equilibrado, que ele tenha o autocontrole, que realmente ele seja sóbrio no que diz respeito à sã doutrina, que não se desvie para as fábulas, não fique embriagado com as mentiras, com as doutrinas que não são de acordo com as escrituras sagradas, diferente desses outros que tem comichando o ouvido, mas que você seja sóbrio, seja equilibrado, tenha autocontrole, tenha realmente bom senso em relação às verdades, à sã doutrina. Ele continua: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Em virtude de Timóteo, ele então ser sóbrio, desejoso de investir na sã doutrina, de não se desviar pelos modismos, ou não buscar realmente o que os outros falsos mestres estão propagando, mas que ele ficasse sóbrio em relação à sã doutrina, ele estaria sujeito a ser perseguido, principalmente por aqueles que estão dentro da igreja. Esses são os que mais iriam perseguir os pastores, esses são que iriam se levantar contra os pastores que pregam doutrinas sérias, que buscam realmente a verdade da palavra de Deus, que não buscam encher a igreja através dos modismos que possam proporcionar a cada época. E o que mais nós temos visto em nossos dias são esses fanfarrões que usam do púlpito para stand-up, que não querem realmente pregar a sã doutrina, que não usam a palavra de Deus para edificar as pessoas. Mas Timóteo, ele deveria fazer isso, está perseverando na sã doutrina, e como resultado dele perseverar na sã doutrina, Timóteo iria sofrer perseguições. Paulo então, ele diz: tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, se for necessário então sofrer, padecer, ser perseguido, que assim ocorra, sofre essas aflições, mas não deixe de pregar a sã doutrina, não se desvie do teu zelo pela palavra de Deus, sofre as sãs doutrinas, sofre as aflições, sofra, mas não deixe de pregar a santa palavra de Deus. Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 12, Jesus lhe diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa perseguição contra os profetas, contra aqueles que têm zelo pela palavra de Deus, contra aqueles, em relação àqueles que assumem uma postura de falar o que Deus já o revelou através da sua bendita palavra, não é de agora. Os profetas já sofriam essas perseguições. Então, quando há homens que têm zelo pela palavra de Deus, eles se associam então a esses profetas, que são sujeitos a serem perseguidos. Paulo, então, ele diz para Timóteo: ser sóbrio em tudo e sofre as aflições. Essas aflições como resultado dele ficar na sã doutrina. Ele continua: faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso significa realizar aquilo que é próprio de um evangelista. Subentende-se, através então dessa exortação que Paulo faz a Timóteo, que ele cumprisse o ministério de um evangelista, subentende que era um dom da parte de Deus, que Timóteo ele tinha em evangelizar,
em falar acerca da salvação, em anunciar o caminho que levaria as pessoas a ter uma reconciliação com Deus. Subentende-se que Timóteo tinha esse dom de evangelista. Efésios capítulo 4, do verso 10 ao verso 11, nós vemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo que Ele dá dons em forma de pessoas para a igreja. Efésios 4, 10 ao 11 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É o Senhor Jesus Cristo que dá dons à igreja em forma de pessoas, evangelistas, pessoas que têm esse desejo de anunciar a Cristo, e o fazem com o coração aberto. É um ministério de estar evangelizando. É bem verdade que algumas pessoas são qualificadas, são capacitadas, são dotadas, eles têm esse dom de evangelizar, mas não obstante esse dom não ser dado a todos, mas nós sabemos que todos têm a responsabilidade de falar de Jesus Cristo. Nós não podemos nos colocar numa defensiva, com uma desculpa diante da igreja ou diante de Deus, e dizer que nós não temos esse dom e por isso não evangelizamos, de forma alguma. Ainda que nós não tenhamos este dom, nós somos chamados para evangelizar, para anunciar o nome de Cristo, para falar acerca de Jesus Cristo. É uma responsabilidade que cabe a toda a igreja. Mateus capítulo 9, do verso 37 ao verso 39 diz: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Essa palavra aqui no verso 38, rogai, pois, ela é a mesma que foi usada nos versos anteriores, que diz respeito a expulsar. Quando Jesus ele expulsa aqui o demônio, é como que Jesus estivesse dizendo: expulse, rogai, pois, ao Senhor da seara que expulse ceifeiros para a sua seara. Expulse. Nós somos chamados, nós somos chamados para que sejamos expulsados, mandados com força para evangelizarmos, para falarmos de Jesus, para anunciarmos a Cristo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que expulse as pessoas, no sentido de mande. É uma ordem, é uma obediência severa, onde nós temos que estar evangelizando, falando acerca de Cristo. A seara realmente é grande, que nós não venhamos nos esquivar dessa responsabilidade de anunciar a Cristo, que venhamos também cumprir essa ordem de sermos também evangelistas. Continua no verso 5: cumpre o teu ministério. Quando Paulo ele fala aqui para Timóteo que ele cumprisse o seu ministério, ele está sintetizando o que ele acabou de dizer, mostrando para Timóteo que o ministério dele seria cumprido a partir do momento que ele fosse sóbrio, a partir do momento que ele sofresse em virtude de estar arraigado com a sua doutrina, e a partir do momento que ele também estivesse evangelizando. Essas seriam as características do seu ministério, que identificaria ele como fiel ministro de Cristo. Ou seja, cumpre o seu ministério. Ele está sintetizando o que ele acabou de fazer: que você seja sóbrio, que você sofra as aflições, que você evangelize. Isso é o que vai identificar, isso é o que vai sintetizar, isso é o que mostra que você está sendo fiel ao seu ministério. Ele continua no verso 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Nós vemos aqui, quando Paulo ele fala no verso 5, cumpra o seu ministério, faça a obra de um evangelista. Aí, em contrapartida, ele mostra: porque eu
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. É isso que Paulo, ele está passando o cajado para Timóteo. Olha, eu já estou sendo, o sentido aqui, ele está dizendo, a minha vida já está sendo colocada no altar. Paulo, ele está comparando aqui a sua vida como um sacrifício ou uma oferta. Ele estava consciente então do seu martírio, ele estava consciente que a sua morte era iminente, e ele então diz, olha, é hora de você assumir a obra missionária, é hora de você agora assumir o meu lugar, é hora de você agora dar continuidade ao meu ministério. A minha vida, ela já está sendo oferecida, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A minha vida já está no altar. Ele estava consciente da sua morte, ele está passando aqui o bastão para Timóteo. Eu realmente estou prestes para morrer, agora é você que tem que dar continuidade ao meu ministério. Paulo, de uma certa forma, está dizendo para Timóteo que de agora em diante ele teria que caminhar sozinho, ele já não teria mais o suporte de seu pai na fé, de seu líder espiritual, daquele que o amparava, o ajudava, mas que agora ele continuasse firme, ainda que sozinho, ele deveria cumprir o seu ministério. Ele continua, o tempo da minha partida está próximo. Interessante que a expressão que Paulo usa aqui para a sua morte, ele usa a palavra partida. Ele não fala que o tempo da minha morte está próximo, mas ele fala o tempo da minha partida está próximo. A verdade é que quando nós morremos, nós não deixamos de existir, nós continuamos então existindo. O que sucede é a partida da alma deixando o corpo. Nós somos seres espirituais. Na verdade, o nosso corpo seria como uma carcaça no qual nós usamos para estar aqui neste mundo, mas o que nós somos realmente, nós somos seres espirituais. Em Lucas, quando Jesus ele estava na cruz, ele então falou com o ladrão que estava ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem que morreu com Jesus, do lado de Jesus, seu corpo saiu ali da cruz e ele foi então sepultado. Mas quando Jesus diz, hoje estará comigo no paraíso, estava se referindo ao Espírito, aquele homem que realmente foi para o céu, foi juntamente com Jesus Cristo, foi para o paraíso, o seu Espírito. E é isso que nós somos seres espirituais. Então, Paulo ele coloca aqui, o tempo da minha partida, ele está partindo, nós não morremos, nós então partimos para estar com o Senhor. Ele continua no verso 7, combati o bom combate. Paulo ele está aqui comparando a sua trajetória de vida a uma corrida. Assim, ele declara que ele desenvolveu o seu ministério, que ele combateu o bom combate, que ele desenvolveu a sua obra, mas de uma forma honrada, de uma forma boa. Ele combateu o seu combate, ele o fez assim de uma forma saudável, de uma forma honrosa. Ele não desenvolveu o seu ministério de uma forma que não agradasse a Deus, que não fosse para a glória de Deus, mas ele o fez de uma forma honrosa. Irmãos, não basta nós trabalharmos para Deus, mas é bem verdade que a forma como nós o fazemos, a maneira como nós desenvolvemos o nosso ministério, tudo isso tem que ser um bom combate, tem que ser de uma forma honrosa, de uma forma onde traga a glória para Deus, e não necessariamente resultados, mas sim algo que seja compatível com o nome que nós estamos levando, de uma forma honrosa, de uma forma que glorifique a Deus,
de uma forma que, ao realizarmos a sua obra, Deus se satisfaça em nós, e possamos então dizer, semelhante a Paulo: eu combati o bom combate, eu fiz de uma forma honrosa, de uma forma que fosse para a glória de Deus, de uma forma que ao terminar o meu combate, Deus se agradou do meu ministério, da obra que eu realizei. É isso que Paulo está querendo que Timóteo entenda. Ele terminou o seu ministério de uma forma honrosa. Ele continua no verso 7: acabei a carreira. Paulo quer mostrar aqui para Timóteo que a morte é o alvo de todo atleta de Cristo, já que é através da morte, da sua partida, que finaliza, que mostra realmente assim o fim de suas lutas. Entenda isso a minha expressão que eu acabei de usar aqui. É somente através da nossa morte, é somente através da nossa partida que caracteriza o fim das nossas lutas. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos a lutas, a termos aflições, a sermos perseguidos, a termos pessoas que se levantam contra a sã doutrina, pessoas que se levantam contra o seu ministério, que você realiza na sua faculdade, na sua escola, que você realiza dentro da sua casa, que você realiza no seu condomínio, onde quer que você esteja. Sempre haverá aqueles que se opõem à palavra de Deus. Na verdade, a nossa consagração, a nossa santidade, o nosso estilo de vida, isso não nos garante que nós teremos uma vida sem perseguição. Deus, Ele nunca nos prometeu uma vida fácil. O que Ele nos prometeu foi um final feliz. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos a lutas, Atos, capítulo 14, verso 22 diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca nos prometeu uma vida fácil, mas sim um final feliz. João capítulo 16, o verso 33 diz: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. No mundo tereis aflições. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós temos sermos perseguidos semelhante aos profetas. Isso se nós levarmos o cristianismo a sério, comprometido com a palavra de Deus, que realmente nos leve a vivenciarmos uma vida de justiça, de integridade, e de colocarmos realmente a nossa fé, que mostra através do nosso comportamento, isso em todo lugar que nós estivermos. A partir daí, estamos sujeitos a sermos então afligidos, mas essa aflição, ela vai ser até o nosso último fôlego de vida. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a sermos afligidos. Somente no céu, somente lá na glória, que não haverá mais choro, não haverá mais planto, não haverá mais dor. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 7 diz: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve,
porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Somente lá no céu, onde teremos as nossas lágrimas enxutas, somente lá no céu, realmente não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Aqui estamos sujeitos a essas aflições. Paulo, ele diz aqui no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo mostra que não obstante as suas lutas, não obstante as suas perseguições, não obstante as suas aflições, não obstante esse bom combate que ele estava continuamente vivenciando, não obstante o momento que ele estava sendo abandonado ali pelos seus outros irmãos, encarcerado. Esse foi o fim do maior de todos os apóstolos aos gentios. Não obstante então todas as suas aflições, ele diz que isso não abalou a sua fé, não abalou as suas convicções. Ele guardou a fé, ele manteve-se firme à sã doutrina. Entenda, a única maneira que podemos provar a nossa fidelidade ao Senhor é por meio da nossa constante confissão da nossa sã doutrina. A nossa fidelidade, ela se mostra, se caracteriza, se identifica em virtude da sua sã doutrina, em virtude de você não se deixar ser levado por falsas doutrinas, você não se desviou das verdades das escrituras sagradas. Guardar a fé é você perseverar na sua confiança na palavra de Deus, e você não se deixou se levar por modismos da época, por mentiras, através da palavra de Deus, mas você ficou firme. A sua confissão de fé, a sua crença, as suas convicções, a sua doutrina sã, você defendeu até o fim. Você não deixou a sua doutrina, você não deixou as suas verdades, as suas convicções, no qual você sempre guardou no seu coração, as suas verdades doutrinárias, você não abriu mão dela. A partir do momento que você não abre mão, que você defende até o último minuto, que você propõe a sua confissão de fé, as doutrinas com base na palavra de Deus, a sua confissão, você sustenta ela e você não a deixa, isso mostra que você então guardou a fé. Você guardou a fé. 1 Timóteo capítulo 1, do 3 ao 7 diz: como te roguei, quando partir da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregar às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Que você não se desvie da verdade, da palavra de Deus, que você não se sujeite a falsas doutrinas, que você não se deixe ser levar por esses falsos mestres, que corrompem a palavra de Deus e fazem com que as pessoas se desviem da sã doutrina. Continuam em igrejas, continuam ouvindo pastores, mas se desviaram da sã doutrina, não guardaram a fé. Paulo, ele diz aqui para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. O verso 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo, ele declara para Timóteo
que todo o seu esforço, todo o seu labutar, todo o seu trabalho, na verdade não foi em vão. Ele foi recompensado por Deus, estava garantido ali o seu prêmio. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. 1 Pedro capítulo 5 verso 4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Apocalipse capítulo 2 o verso 10: nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo então, ele diz que ele alcançou o seu prêmio, ele alcançou a coroa, ele alcançou a benevolência de Deus. Todo o seu esforço, todo o seu labutar não foi em vão, ele foi recompensado por Deus. Ele continua no verso 8: a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Veja bem, nós somos salvos pela graça, e por sermos salvos, nós então temos o desejo de nos dedicarmos para a obra do Senhor. Isso nós o fazemos porque nós amamos a Deus. Nós não praticamos as obras para barganhar com Deus. Nós não praticamos as obras para que através do que nós fazemos para Deus, Ele venha nos abençoar ou nos recompensar. De forma alguma. Nós entendemos que a nossa disposição em servir a Deus o fazemos por amor. Mas é bem verdade que, não obstante nós fazermos isso por amor, Deus ele se agrada de nos recompensar. Não que nós mereçamos, mas Ele o faz porque Ele nos ama. É o que diz aqui o verso 8: a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. O Senhor vai te dar, o Senhor vai te recompensar. Você há de receber a coroa da justiça, o galardão, as recompensas, não por mérito, não porque trabalhamos visando então receber de Deus algo, mas é que Deus, Ele pelo seu amor, aprove a Ele nos recompensar. Efésios capítulo 2, do 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Lucas 18, do 28 ao 30 diz: e disse-me Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Deus, Ele não é devedor de ninguém. Tudo que nós temos feito para Ele, por Ele, através do Espírito Santo, que coloca em nós esse desejo de estarmos nos deixando ser gastado por Ele. Tudo quanto fazemos, Ele então nos recompensará. Esse foi o questionamento de Pedro, no qual ele deixou tudo, qual proveito ele iria receber. A resposta do Senhor Jesus foi que aqui neste mundo ele seria recompensado, e quanto mais na vida vindoura. Deus, Ele há de nos recompensar todo o nosso labutar, todo o nosso trabalho, não que mereçamos, que Ele deva fazer isso, e não que venhamos trabalhar para merecermos isso, mas é dádiva, é misericórdia, é benevolência, é graça do Senhor para conosco. Ele diz: o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. É Deus quem nos dá. Continuando no verso 8: e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. A coroa da vida, essa recompensa, o galardão. Paulo então, ele quer encorajar a Timóteo e a todos nós, para que pudéssemos nos espelhar nele, que assim como ele labutou, assim como ele combateu o bom combate, assim como ele não se desviou, ele continuou firme, assim como ele sofreu todas as aflições, e ele então foi recompensado
essa mesma bênção que recai sobre ele, recai sobre todos nós. Ele diz aqui no final do verso 8, e não somente a mim, não somente ele iria receber a coroa da vida, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da vida, na verdade, não é para toda a humanidade, não haverá uma salvação universal, mas somente aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que dizem, ó Maranata, vem Senhor Jesus. Esses que amam a vida do Senhor, esses sim hão de receber a coroa da vida. Tiago capítulo 1 verso 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É somente aqueles que o amam, somente aqueles que amam a sua vinda, a esses será dado a coroa da vida. Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lições que nós podemos tirar aqui desse texto, que aprendemos aqui deste texto. A primeira lição, não obstante entendermos que alguns são capacitados com o dom de evangelista, sabemos que todos são chamados para proclamar a Cristo. A segunda lição, quando morremos, não deixamos de existir, o que sucede é apenas a partida da alma deixando o corpo. A terceira lição, Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil, mas sim um final feliz. A quarta lição, a única maneira que podemos provar nossa fidelidade ao Senhor é por meio da nossa constante confissão da sã doutrina. Quando nós não nos desviamos da verdade estabelecida na palavra de Deus, que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, eu peço que verdadeiramente tudo quanto nós temos aprendido através da sua bendita palavra, que possa servir para nós de uma forma tal que venha mudar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, o nosso compromisso com o Senhor, e o nosso desejo, ó Pai querido, de querer agradar a Ti. Ó Deus, que isso nos faça nos achegarmos mais a Ti, a termos mais intimidade com o Senhor, e que verdadeiramente, ó Pai, as verdades que temos aprendido nos faça viver o cristianismo autêntico. Eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, amém.